Sou Vládia Nakahara, terapeuta holística, atendo e estou morando aqui em São Paulo, na capital. Trabalho com várias técnicas: florais de Bach, acupuntura, homeopatia, hipnose, cinesiologia, microfisioterapia, são muitas técnicas. Eu gostaria imensamente de agradecer e parabenizar Marcelo Rocha, organizador do CONACUP, Congresso de Acupuntura e Terapias Integrativas. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho. O tema da minha palestra hoje será Acupuntura sem agulhas, tratando as emoções com Stipper. O que é o Stipper? Stipper são pastilhas macias produzidas com uma manta de algodão hipoalergênico com quartzo micronizado, ou seja, com silícia moída numa granulometria que não faz mal à saúde, porque a nossa pele, a pele humana, não absorve esse tipo de mineral. Esses grânulos são do tamanho que não passam, não são absorvidos, então não tem perigo de fazer mal. E ela tem a função de modular a energia daquele ponto que está em desequilíbrio. Ele trabalha de uma forma inteligente, porque o silício, ele absorve a energia desequilibrada e devolve para aquele ponto que estava em desequilíbrio de forma harmonizada. O Stipper é uma excelente ferramenta para nós terapeutas que buscamos sempre proporcionar aos nossos clientes o alívio das dores crônicas, das dores agudas, enfim, trazer o bem-estar para o nosso cliente. Então, o terapeuta pode utilizar o Stipper como um recurso a mais, porque ele faz todas as técnicas que ele já utiliza no seu atendimento e no final ele aplica o Stipper nos pontos certos. E o cliente vai embora para casa. Quanto tempo ele pode ficar? 120 horas com essas pastilhinhas. Elas são colocadas com um micropore. E são 5 dias. 5 dias funcionando como se fosse uma anteninha, um estímulo, uma agulha de acupuntura. E o que quer dizer Stipper? Stipper é estímulo permanente. Então, ele continua fazendo o estímulo que a pessoa necessita. Eu trabalho com Stipper há mais de 10 anos, então aconteceram muitos fatos curiosos com o Stipper. Certa vez eu atendi um senhor que ele estava com uma dor lombar e eu verifiquei, coloquei os pontos. Quando eu terminei, ele ficou me olhando assim, como quem não estava entendendo o que estava acontecendo. E de repente ele começou a pular. Ele queria descobrir onde é que tinha ido parar a dor dele, porque desapareceu com o simples fato de eu ter colocado os pontos no lugar certo. Esses dias a minha filha chegou com dor de cabeça. Ai, mãe, tá doendo bem aqui. Ela tem sinusite, então vamos lá, né? Vamos colocar os pontinhos. Mas como ela disse assim, tá doendo aqui, eu cheguei e coloquei um Stipper bem aqui. Aí ela ficou me olhando, mãe, mas a dor tá aqui agora. Tudo bem, eu fui lá e coloquei um Stipper bem aqui. E ela parou, pensou um pouquinho, não, mas engraçado, ele tá aqui agora, essa dorzinha tá aqui. E eu coloquei um Stipper bem aqui, um ponto de estômago, né? E a dor desapareceu. Foi assim, acabei de colocar e a dor desapareceu. Então, o Stipper é uma coisa assim, fantástica, maravilhosa. Recomendo para vocês que não tem uma coisa com efeito tão rápido que eu tenha conhecido ainda. Então, eu estou dividindo com vocês pequenas experiências. Eu acho que vale a pena vocês experimentar. E
Quais os cuidados que nós devemos ter ao aplicar o stipper? A limpeza da área com álcool 70. Passamos, se por acaso aquela região tiver muitos pelos, esses pelos precisam ser removidos. Stipper causa alergias? Normalmente não. O que se tem observado que às vezes fica irritado é por conta da fita que foi colocada para aderir o stipper na pele. Podemos tomar banho, ir para a piscina, ir para a praia, só com o cuidado, não tem problema de molhar, só ter o cuidado de enxugar depois. Tem alguma contraindicação? Tem. A gente não deve jamais colocar em feridas abertas, em cortes, fissuras, não aplicar sobre pele que tenha creme com ácido glicóico, ácido retinóico, hialurônico, não se aplica stipper em cima disso. Não devemos utilizar magnetos junto com stipper, óleos essenciais também não devemos utilizar, aparelhos eletromagnéticos, estímulos com laser, porque pode fazer uma inflamação no local. Não se recomenda a utilização de stipper com outras técnicas. E a aplicação? Ela pode ficar meio vermelhinho quando se coloca o stipper, mas isso porque promoveu um estímulo do sangue e fez com que o sangue subisse até a superfície da pele para dar uma atenção especial, para que haja haja uma recuperação, uma oxigenação melhor daquele local, daquele tecido, para que eles rapidamente regenere. Quando a aplicação do stipper é bem executada, ela desencadeia efeitos biológicos muito importantes no nosso organismo. Ela promove a melhora do metabolismo basal, ela acelera as reações enzimáticas, melhora o sistema imunológico, reforça a fagocitose na luta contra infecções, elimina resíduos como radicais livres, aumenta a produção de oxigênio ativo na circulação periférica, relaxa musculatura lisa e estriada. Então, esses efeitos sobre o nosso organismo, sobre a saúde, são muito bons. Até agora eu só falei sobre stipper. E as emoções, Vládia? As emoções cumprem um papel muito importante para nós, para as nossas ações. Por exemplo, se você recebe um sorriso, é um estímulo positivo, algo de bom está por vir. Se você recebe um olhar de reprovação, você joga esse estímulo lá no cérebro, num compartimentozinho, e ele ativa o nosso sistema nervoso autônomo. Quer dizer que as emoções influenciam na nossa saúde? Com certeza, elas têm um papel muito importante para a nossa saúde. São 4 as nossas emoções básicas, as emoções básicas do ser humano: o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Todas elas são importantes. O que acontece é que umas podem ser mais ou menos agradáveis do que as outras, mas cada uma delas tenha uma função específica e importante e necessária para nós. Por exemplo, o medo é uma emoção de contração que nos protege do perigo, seja para fazer ou para causar algum dano. O medo, ele nos permite avaliar qual a nossa capacidade de enfrentar as situações que percebemos como uma ameaça. A alegria. A alegria é conhecida como a emoção da expansão. Ela pode ser manifestada de várias formas e uma delas pode ser a ternura.
A tristeza. A tristeza é outra emoção de contração. Ela é conhecida como a mais reflexiva de todas as emoções. Ela busca sempre algo que aconteceu lá no passado e a sua função é estarmos conscientes de que algo ou alguém lá do passado não deve estar muito interessante, então essa tristeza serve para jogar fora, para deixar ir aquilo que não nos pertence mais, aquilo que pode estar nos fazendo mal. A raiva. A raiva é a segunda emoção mais expansiva, porque ela é um impulso de tirar para fora tudo aquilo que está nos aborrecendo, que nós consideramos injusto e que pode estar nos fazendo mal. Então, jogamos isso tudo para fora. As 4 emoções são muito importantes. As nossas emoções influenciam diretamente o nosso corpo. E os responsáveis pelas nossas emoções são os nossos pensamentos. E só tem 2 tipos de pensamento: o positivo e o negativo. Não existe o meio termo. E quando pensamos positivo, nós produzimos hormônios de bem-estar que desencadeiam alegria, bom humor, otimismo, trazendo assim relaxamento, uma sensação de paz, de alegria, de motivação. E segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é a ausência da doença, mas é um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Qual a relação entre as dores físicas e as emoções? Muitas das dores físicas que sentimos têm algum tipo de relação com as emoções que estamos vivendo, o problema que estamos passando, porque a mente e o corpo, elas trabalham juntas, não tem como separar. E isso explica por que tantos sentimentos se manifestam através de dor em diferentes partes do corpo. Um estudo realizado comprova que uma dor crônica não é apenas o produto de uma lesão física, mas ela pode ocorrer pelo sofrimento constante, prolongado, a estresse, depressão. São exemplos por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, ela tem uma relação muito estreita com o estresse, com a constante repetição daquele mesmo problema. Portanto, a recorrência dessa sobrecarga de tarefas diárias promove essa dor de cabeça. Situações desagradáveis podem ocasionar dor de garganta, tensão cervical no pescoço, porque nem sempre esta dor de garganta foi porque tomou um gelado, ou essa tensão no pescoço foi porque dormiu com um travesseiro não muito certo. Tem um sentimento de culpa envolvido, por isso tem tensão no pescoço. Se você tem uma tensão nos ombros, você deve estar com uma sobrecarga, carregando mais problemas e preocupações que de repente nem são tuas todas essas preocupações. O melhor caminho para diminuir essas tensões sobre os ombros seria pegar esse problema grande e dividir, fracionar em pequenas porções, de forma que você carregue um fardo menos pesado de cada vez. Quando passamos por momentos em que temos dificuldades para aceitar as mudanças que estão acontecendo na nossa vida, as nossas vértebras exprimem essa dificuldade, esse receio que nós temos e se recusam a aceitar essa mudança.
eu vou explicar como o nosso corpo está dividido. A parte anterior e posterior. Aqui na frente é o nosso eu social, o nosso eu pessoal, o nosso eu sorridente, é a nossa personagem de acordo com aquilo que estamos vivendo. Atrás é o nosso eu verdadeiro, é a nossa identidade. E a nossa coluna vertebral é a soma dos ossos que protegem a nossa medula. E elas exprimem as emoções com relação àquilo que nós estamos vivendo. O comportamento mental irá refletir em cada uma das vértebras, facilitando assim a formação de cifose, de lordose, de escoliose, porque o distúrbio das vértebras dorsais pertencem ao campo afetivo. As dificuldades em nos comunicarmos, essa necessidade que temos para com os outros, os nossos medos de ser aceito, isso define a nossa coluna. Eu vou explicar do C1 ao C4, que significa, o que ele significa? É a nossa alegria verdadeira. Quando nós não expressamos essa alegria verdadeira, surgem as doenças como renite, sinusite, porque as nossas opiniões não foram aceitas. Surgem problemas oftalmológicos, de visão, descolamento de retina, glaucoma, problemas de ouvido, zumbido, otite, infecções de garganta, enxaqueca, dores de cabeça, a ATM, bruxismo, trismo, perda de dentes, infecções dentárias. Então, nós utilizamos o stipper para equilibrar as emoções. Onde nós colocamos? E onde eu vou aplicar o stipper para equilibrar essas emoções? No processo espinhoso de C2 e C3, processo mastoideo e no trapézio. São esses 3 pontos e eu vou explicar, mostrar na prática. De C5 a T1, temos o poder do agir no aqui e agora. É eu comigo mesmo, onde sinalizamos o sentimento de culpa. E o que acontece? Somatizamos problemas como dor nos ombros, capsulite adesiva, dores e tensões no pescoço, na cervical, problemas relacionados com a fala, rouquidão, a perda da voz, problemas na glote, deglutição, problemas na língua, estomatite, aftas, aftas na boca, na garganta, torcicolos. E onde vamos aplicar o stipper? Aplicaremos entre processo espinhoso que der positivo à palpação. E eu vou mostrar na prática como nós vamos fazer isso. Então vamos à nossa parte prática. Vamos localizar entre a segunda e a terceira vértebra cervical. Terminando o occipital, nós temos um espaçozinho. A primeira vértebra, aliás, essa é a segunda vértebra, desce um pouquinho, terceira e quarta vértebra. Então, nós vamos colocar o stipper bem nesse lugarzinho. O stipper já está com o micropore. Ele vai ficar dessa forma. E a gente corta as beiradinhas para que ele não levante, certo? No trapézio, nós colocamos essa parte da mão em cima da clavícula, soltamos o dedo do meio, onde ele encontrar, provavelmente tenha um lugarzinho dolorido. E é nesse lugarzinho que vai tirar a tensão do pescoço.
Isso. Aqui. Pronto. Aqui nós temos o processo mastoideu, bem nessa parte mais altinha. Então, a gente cola o stipper nessa região. Pronto. Retiramos a tensão do pescoço. Feito isso, a pessoa vai trabalhar tanto a parte física quanto a parte emocional. Com relação às culpas, que também tensionam muito os ombros, nós vamos localizar a 7ª cervical, essa vértebra mais altinha, entre a 5ª e a 1ª torácica. Essa região que fica mais vermelhinho é a que nós vamos colocar o stipper entre uma vértebra e a outra. Para localizar essa região, é só fazer um estímulo. E vamos ver onde vai ficar mais avermelhado. Esse pequeno estímulo dá para observar o quanto ficou vermelha essa região. Não fiz com força, foi só um estímulo. Podemos ver que essa parte está mais avermelhada. Então, ela vai ficar exatamente na 5ª cervical, acima da 5ª cervical. Pronto, tá feita a nossa prática. Muito obrigada pela atenção.